da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição no mercado, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada, com todas as aspas, livre iniciativa, e que se propaga na competição política entre partidos que disputam eleições. Significa também, em segundo lugar, que há uma redução da lei à potência do poder judiciário para limitar o poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante governos escolhidos pela vontade da maioria. Em terceiro lugar, a democracia liberal significa que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter e impedir os conflitos sociais, impedindo a sua explicitação e o seu desenvolvimento por meio da repressão. Significa, em quarto lugar, que embora a democracia apareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada, de fato, pelo critério da eficácia, que é medida no plano legislativo pela ação dos representantes entendidos como políticos profissionais e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado com exclusão dos cidadãos. Isso é a democracia liberal. A democracia, do ponto de vista liberal, portanto, é reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos políticos e se manifesta no processo eleitoral de escolha de representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e muito superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. O que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou alternância no poder, elas simbolizam o essencial da democracia, ou seja, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, que o poder não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que periodicamente os cidadãos preenchem com representantes, porque o soberano, o detentor do poder, é sempre o próprio povo. É isso que significam as eleições. E é por isso que quando você realiza uma operação na qual, num conjunto de eleições, certas propostas, certos programas, certos projetos foram sistematicamente recusados pelos cidadãos, e você encontra, no dizer da deusa Atena, um estratagema para fazer isso entrar em funcionamento, o que você acaba de fazer, no instante em que você produz isso, é declarar que o povo não é soberano. É isso que você está dizendo, né? É também característica da democracia que nela, e somente nela, se torne claro o princípio republicano da separação entre o público e o privado. De fato, a ideia e a prática da soberania popular distingue entre o poder e o governo. O poder pertence aos cidadãos que o exercem instituindo as leis, as instituições políticas ou o Estado. O segundo, o governo, é uma delegação de poder por meio de eleições, para que alguns, no legislativo, no executivo e no judiciário,
assumam a direção da coisa pública por um tempo determinado. Em outras palavras, somente na democracia os governantes não podem identificar-se ao poder e, por isso, não podem apropriar-se privadamente dele. Que significam as ideias de situação e oposição, maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei? Elas vão muito além dessa aparência. Elas significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum por meio do consenso, mas, ao contrário, ela está internamente dividida, as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Da mesma maneira, as ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis dos cidadãos, vão muito além da sua regulamentação jurídica formal. Elas significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existirem ou não estiverem garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia, a criação de direitos. E é por isso mesmo, como criação dos direitos, que ela está aberta necessariamente aos conflitos e às disputas. O que é um direito? Um direito difere de uma necessidade ou de uma carência e difere de um interesse. Uma necessidade ou uma carência é algo particular ou específico. Alguém pode ter necessidade de água, outro de comida. Um grupo social pode ter carência de transporte, o outro de hospitais. Há tantas necessidades ou carências quanto os indivíduos, tantas carências quanto grupos sociais. Um interesse também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social que o defende. Necessidades e carências, assim como interesses, tendem a ser conflitantes, porque eles exprimem as especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular nem é específico. Um direito é sempre geral e universal. Ele é válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais. Assim, por exemplo, a carência de água e de comida manifesta algo mais profundo, a exigência do direito à vida, que é universal. A carência de moradia e de transporte manifesta algo mais profundo, o direito a condições dignas de vida. Da mesma maneira, o interesse, por exemplo, dos estudantes exprime algo mais profundo, o direito à educação e à informação. Em outras palavras, se nós tomarmos os diferentes interesses e as diferentes carências, nós veremos que sob eles estão sempre pressupostos os direitos, e os direitos são sempre universais. E quando eu digo universal, o que eu quero dizer é o seguinte: ou eles são os mesmos para todos, ou, se eles forem específicos para as mulheres, para grupos étnicos, para as crianças, para os idosos, a universalidade deles está no fato de que a sociedade inteira os reconhece como direitos. Então, um direito é universal ou porque é o mesmo para todos, ou porque quando ele se refere a um grupo específico, ele é reconhecido como um direito pela sociedade inteira. Então, não existem direitos particulares. Isso é do campo do interesse ou da carência. O campo dos direitos é o campo da universalidade. Ora, justamente porque opera com o conflito e com a criação de direitos,
A democracia não pode se confinar a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria, o Estado. Não. Ela determina a forma das relações sociais e de todas as instituições. Ou seja, a democracia é o único regime político que é também a forma social da existência coletiva. Ou seja, a democracia institui a sociedade democrática. Nós dizemos, então, que uma sociedade, e não um simples regime de governo, é democrática, quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos 3 poderes da República, respeito à vontade da maioria e da minoria, ela institui algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando ela institui direitos. E essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Só numa sociedade democrática é que nós podemos compreender o que é efetivamente um movimento social. Essa dimensão criadora dos direitos torna-se visível quando nós consideramos os 3 grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem: a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões. A igualdade declara que, perante as leis e os costumes da sociedade política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais. Seu sentido e a sua importância encontra-se no fato de que essa declaração abre o campo para a criação da igualdade por meio das exigências, das demandas e das lutas dos sujeitos sociais. Por sua vez, a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público os seus interesses e as suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. Ora, aqui também a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente, mas abre o campo histórico para que, por meio das lutas sociais, das demandas e das lutas políticas, se realize a criação desse direito. Tanto é assim que a modernidade agiu de maneira a ampliar a ideia de liberdade. Além de significar a liberdade de pensamento e de expressão, ela passou a significar o direito à independência para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge, etc. As lutas políticas fizeram com que, na Revolução Francesa de 1789, mais um sentido viesse a acrescentar-se aos anteriores, quando, na Declaração dos Direitos, se determinou que todo indivíduo é inocente até a prova em contrário, que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que o julgamento, uma vez realizado, deve determinar se há necessidade ou não de vigilância, e a liberação ou punição devem ser dadas segundo a lei, preservando a integridade física e psíquica do indivíduo. Isso está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Alguém precisava ler isso no Brasil, né? As lutas políticas, a seguir, com os movimentos socialistas,
acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura, e contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. O mesmo aconteceu com o direito à participação ao poder, que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas, votando ou revogando decisões. O significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas, que evidenciaram que nesse direito é afirmado que, do ponto de vista político, todos os cidadãos são competentes. Todos os cidadãos têm competência para opinar, decidir, porque a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar, nem é uma questão científica de conhecimentos especializados sobre administração e guerra. A política é ação coletiva, isto é, decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria sociedade e, portanto, todo cidadão, porque é cidadão, é competente politicamente. Em suma, é possível observar que a abertura do campo dos direitos que define a democracia explica porque as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos ou os direitos civis e, a partir deles, criar os direitos sociais: trabalho, moradia, saúde, transporte, educação, lazer, cultura, sexualidade. Os direitos das chamadas minorias: mulheres, idosos, negros, homossexuais, crianças, índios. Deixa eu fazer um parênteses. Eu sempre uso o termo minoria com aspas e toda vez que eu posso evitar, eu evito. Não é por uma questão quantitativa, né? É maluco chamar as mulheres de minoria, quando nós sabemos que quantitativamente elas são a maioria. Não é isso. É que a origem, é preciso levar em conta a origem do uso da palavra minoria, aplicado às mulheres, aplicado aos negros, aos índios e aos trabalhadores. É a eles que o termo surge para ser aplicado. Esse termo surge no final do século XVIII, com a Ilustração francesa e depois com a Ilustração alemã, e ele significa o seguinte: são dotados de maioridade aqueles indivíduos que têm o direito ao exercício público da razão. São dotados do direito ao uso público da razão, portanto, dotados de maioridade, todos os que são independentes. Isto é, todos os homens brancos, adultos, burgueses. Minoridade significa que você não é só que você não tem o direito ao uso público da razão. Minoridade significa que você é menor porque você é dependente. Você depende de outro. E por isso as mulheres, os trabalhadores, os negros, os índios, os idosos se tornam minoria. Minoria não significa outra coisa senão a afirmação de que você não tem o direito à existência no espaço público das decisões, no espaço público dos conflitos, no espaço público dos direitos. E é por isso que eu raramente uso a palavra minoria. As minorias, porque minoria carrega esse sentido sinistro, que é o daqueles que são, por definição, sem direitos. Sem direito a ter direitos. Essa é a definição da minoridade, né? Então, eu evito. Né? Bom, então, houve ampliação, né,
direitos sociais, os direitos das chamadas minorias, os direitos na sexualidade, os direitos à segurança planetária, as lutas ecológicas e contra as armas nucleares, o direito contra as manipulações da engenharia genética. Por seu turno, as lutas populares por participação política ampliaram os direitos civis. Direito de se opor à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade, associações, sindicatos, partidos. Direito à informação pela publicidade das decisões estatais. Ou seja, a história que a sociedade democrática abre é a história na qual, declarado um direito, a sua concretização nasce das lutas sociais e políticas. Assim, a sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos. Eis porque nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. O conflito não é obstáculo, é a constituição mesma do processo democrático. Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia. Ela não só trabalha politicamente os conflitos entre necessidades e interesses, mas ela procura instituí-los como direitos e, como tais, ela exige que eles sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que isso, na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais, movimentos populares, as classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um poder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Em segundo lugar, isso significa que a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica. Isto é, ela está aberta ao tempo, ao possível, às transformações, ao novo e às regressões. Com efeito, pela criação de novos direitos e pela existência de contrapoderes sociais, a sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre determinada. Ela não cessa de trabalhar as suas divisões, as suas diferenças internas, os seus conflitos. E por isso, a cada passo, ela exige a ampliação da representação pela participação, o que leva ao surgimento de novas práticas que garantem a participação como ato político efetivo que aumenta a cada criação de um novo direito. E a contrapartida. No trabalho dos conflitos, um direito pode ser cerceado, o seu cerceamento acarreta o de um conjunto de outros direitos, e a democracia prepara a sua própria regressão. Em outras palavras, só há democracia com a ampliação contínua da cidadania e com o risco contínuo da diminuição dessa ampliação. Por esse motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, amplia o sentido dos direitos, abrindo um campo de lutas populares e sociais por direitos econômicos, sociais, culturais, opondo-se aos interesses e privilégios da classe dominante. Ou seja, a democracia propicia uma cultura da cidadania. Eu passo, então, a minha terceira parte,